Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol. Sejam muito bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. Que Mamãe Oxum e Papai Oxóssi abençoe vocês. E no vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre qual é a minha visão referente às outras religiões. Religião católica, evangélica ou as protestantes no geral, né? Oi, tudo bem? Vim aqui te trazer um super segredo, não espalha, hein? A partir de agora, todo último sábado, às 18 horas, vai acontecer uma super live aqui no canal Brilho de Oxum, onde durante a live eu vou sortear 4 sessões de terapia totalmente gratuita. Então pense só, teremos 4 pessoas que vão ganhar uma sessão de terapia. Pode ser a leitura de cartas, leitura da borra do café, a harmonização vibracional para realinhar todos os chakras, ou a terapia espiritualizada, né, voltada às sessões de psicanálise e também ao nosso lado espiritual. E sabe como que você pode participar? Muito fácil. Basta você se inscrever no canal e participar da live. Por quê? Quem estiver participando da live e for inscrito do canal vai concorrer a esse sorteio. E após o sorteio é só entrar em contato comigo através do meu Instagram Vó Benta, que lá a gente vai organizar tudo para você ter direito ao seu presente. Maravilhoso, né? Então, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve urgentemente e ativa o sininho para não esquecer, porque o sininho vai te mandar notificação. Bom, recado dado, então eu espero que você aproveite o vídeo aqui do canal. Boa sorte e que Mamãe Oxum abençoe você. Tchau! Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra nenhuma religião, porque, para mim, o importante é que você tenha contato com Deus. Independente de qual é a sua fé, você tendo contato com Deus tá ótimo. Mas eu vejo que a religião é apenas uma forma dos humanos conseguirem encontrar o contato deles com Deus. É uma forma dos humanos ensinarem a palavra de Deus. É uma forma de ensinar o amor, de ensinar o propósito de cada dia e tornar a pessoa cada vez melhor. Só que, infelizmente, ao longo da minha caminhada espiritual e desde o momento em que eu renasci, né, que eu comecei a enxergar a vida com outros olhos, eu fui percebendo que a religião, ela se tornou diferente. Ela tem tido um propósito completamente diferente. Eu não tô dizendo que ela foi criada com propósitos errados. Eu tenho certeza que quem criou a fé, quem criou a religião, quem criou a doutrina, criou com muito amor, com muito carinho, tinha ótimos propósitos. Mas eu estou dizendo que hoje em dia, isso tem mudado a cada dia. Que as coisas têm se tornado diferentes. Que já não são mais os mesmos objetivos. Porque a fé ela é maravilhosa. A fé, ela é o amor que você sente por Deus. E o amor de Deus é incrível. O problema é que o ser humano, ele transformou essa fé, esse amor, numa forma de controle, transformando os mocinhos em vilões só porque eles não querem seguir as doutrinas, porque eles não cabem mais nessa sociedade que está se tornando opressora de novo, né? Já foi muito opressora no passado e algumas religiões têm mantido isso e têm fixado regras firmes. Eu vim de uma criação católica e eu posso dizer para você com toda certeza que a igreja não é mal. A igreja não é o problema. Até porque a igreja é só um templo.
é só uma casa, é só um espaço. Quem faz a igreja somos nós, as pessoas. Somos nós que tornamos a igreja um espaço sagrado. Então não importa se a sua igreja é uma casinha ou se é uma casa de luxo. A fé, ela está em nós. A igreja não é o motivo da fé. A fé vem através da esperança. Quem faz a igreja somos nós. Então você não precisa orar embaixo de um teto, não precisa orar dentro de uma casa luxuosa. Você pode simplesmente orar no pé de uma árvore e você vai estar tendo o mesmo contato com Deus. Até porque, que local que é mais sagrado do que a própria natureza que foi criada pelo nosso Criador? Então, o que eu quero dizer é que o problema não é a igreja. O problema não é o espaço físico. O problema são as pessoas que estão por trás. O problema é a ganância dos seres humanos, que torna as religiões cada vez mais cruel, mais controladora. Sim, existe igreja que prega a palavra de Deus. Isso eu não tenho dúvida. Já fui em várias. Mas existem igrejas que são dominadas por pessoas mau caráter que utilizam do poder de ser um sacerdote de Deus para controlar as pessoas, para manipular elas. E eu não estou excluindo a minha religião, porque isso é em qualquer lugar. Isso tem na igreja católica, na igreja evangélica, no candomblé, na umbanda e em qualquer lugar, porque os seres humanos são falhos. Porém, o que eu mais vejo são religiões cristãs, principalmente religiões evangélicas, utilizando do poder para controle e benefício próprio. O ser humano, ele foi criado com livre-arbítrio. Se não fosse assim, a Eva jamais teria tido o direito de comer a maçã, né, o fruto proibido. A Bíblia, ela fala, né, que a Eva desobedeceu Deus e comeu a maçã, o fruto proibido. Mas será que realmente ela desobedeceu? Se Deus é o criador de tudo, se Deus nos deu direito a termos o livre-arbítrio, por que ele permitiu que ela vivesse após comer o fruto proibido? Eu vejo essa metáfora como uma metáfora de oportunidade. O fruto proibido não foi algo como uma proibição, mas como uma oportunidade. A oportunidade de conhecimento e de liberdade. Porque, convenhamos, Deus criou o mundo. Deus pode acabar com o mundo. Então, se ele realmente achasse que ela estava fazendo algo errado, a Eva tinha sumido assim. Mas não. Deus deu a opção e ela fez a escolha. Então, em vez da Eva se manter cega, vivendo naquela vida perfeita, cheia de limitações e obediências, né? Onde ela tinha sido feita da costela do Adão e que ela viveria naquele mundo mágico, ela teve a oportunidade de explorar o mundo, conhecer as outras opções. É claro que a gente sabe que a maioria das coisas que estão na Bíblia são metáforas, e existem muitos pesquisadores que falam que são junções de histórias de várias religiões. Mas o que eu quero trazer para vocês é justamente a questão de que nós todos temos o direito de escolha. Quando nós ganhamos a nossa vida, quando nós nascemos na Terra, ganhamos essa casca, a gente já nasce com livre-arbítrio. E nós
vamos seguindo as nossas escolhas. Deus, Ele dá o fruto pra gente e a gente escolhe se a gente vai querer o conhecimento e desbravar o mundo ou se a gente vai querer continuar naquela mesmice. Então, quando eu penso em Deus, eu penso que Deus quer a nossa felicidade. Deus quer a nossa liberdade, não nosso controle. Eu sou totalmente contra religiões que utilizam as palavras de Deus, as palavras que estão lá na Bíblia, que são inclusive muito mal interpretadas na maioria das vezes, para manipular as pessoas como se elas fossem cavalos usando arreios, dizendo o que elas podem ou não podem fazer. E isso faz com que existam muitas divergências sobre o que é real e o que não é real. Existem muitas interpretações que podem se tornar errôneas. Essa é a minha opinião. Enfim, como eu disse, Deus não quer ver os seus filhos como cavalos usando arreios. Deus não quer ver os seus filhos sendo manipulados, sendo feitos de trouxa, sendo enganados, tendo que sustentar vagabundos que não querem trabalhar, vagabundos psicopatas que querem passear em seus helicópteros e terem as suas igrejas de ouro, tudo custeado pelos pobres fiéis. Eu tô falando isso porque isso é real. Porque na cidade que eu morava, isso existe. E é uma coisa que é muito decepcionante. Porque Deus não quer ver os seus filhos trabalhando que nem condenado para encher a barriga de outras pessoas que não dão a mínima, que utilizam da palavra de Deus apenas para que elas possam obter controle. Deus não quer ver os seus filhos sendo preconceituosos e grotescos com os seus semelhantes, só porque eles têm crenças diferentes ou até mesmo sexualidade diferente. Deus não quer ver tradições disseminando o machismo escroto e a escravidão feminista, porque isso já ficou pro passado. Deus quer ver os seus filhos felizes. Deus quer ver os seus filhos cultuando o amor. Quando nós falamos sobre Deus, eu, pelo menos, aprendi e entendo que Deus está em todos nós. Que nós somos uma centelha divina de Deus. Que Deus está dentro de mim, que Deus está dentro da minha plantinha, que Deus está no meu coleguinha. Então, quando nós maltratamos o próximo, seja ele que ele é japonês, ou porque ele é indígena, ou porque ele é macumbeiro, ou porque ele é gay, ou seja lá por qual motivo, nós estamos maltratando Deus. Porque Deus está em todos nós. E pior, quando nós fazemos isso em nome de Deus, nós estamos, na verdade, enganando o nosso próprio ego. Nós estamos apenas fingindo seguir o nome de Deus, utilizando o nome de Deus como se fosse um escudo para justificar a nossa maldade. Então, quando a gente faz a maldade ao próximo, nós estamos sendo pessoas escrotas. Nós estamos utilizando da má interpretação da Bíblia para coagir o próximo. Ou pior, né? Tem aquelas pessoas que não é que querem inflar o ego, mas eu não sei se é ignorante ou se por conta da crença aprendeu, mas acaba enganando o seu próprio eu interior, acreditando que utilizando o nome de Deus está justificando as ações cruéis e mesquinhas que são feitas para o outro. Quem realmente estuda a Bíblia
percebe que as parábolas da Bíblia, elas foram feitas para uma época de bárbaros, uma época de reis e rainhas, pessoas que controlavam e dominavam uma população pobre, uma população que não tinha o mínimo de decência, de higiene, de direitos humanos. A Bíblia foi feita para colocar ordem. Isso é se a Bíblia realmente foi 100% feita em nome de Deus. Porque existem muitos estudos atualmente de que a Bíblia foi junções de histórias que foram passadas de boca em boca por vários viajantes e que se tornaram palavras de Deus. Então, hoje nós temos que olhar para a Bíblia com cuidado. Hoje nós temos que saber interpretar a Bíblia para o momento em que vivemos, não para o momento em que foi criado. Porque naquela época, ter 2 esposas era normal, matar era normal, cometer crimes absurdos eram normais. Então houve sim a necessidade de criar várias regras. E regras que, honestamente, são regras óbvias da sociedade, né? Mas isso não significa que a gente deve discriminar o outro porque ele é diferente. Porque naquela época era visto errado. Mas isso não significa que é errado. Até porque o verdadeiro Deus, ele não está em um pedaço de papel, nem em um livro. O verdadeiro Deus, ele está no nosso coração. Ele está nas nossas ações. Ele está no amor ao próximo. Ele está no cuidado de quem mais precisa. Ele está na aceitação da sexualidade do próximo. Até porque os espíritos não têm identidade de gênero. O espírito, quando ele se torna espírito, ele não é homem ou mulher. Ele é apenas um feixe de luz. O que nos torna homem ou mulher é essa casca aqui. E o único motivo pelo qual a gente tem a identidade de gênero é pela reprodução. Então, quando um espírito encarna, ele pode encarnar homem, pode encarnar mulher. E pode acontecer do espírito encarnar homem, mas o seu eu interior é feminino. Então, a casca é masculina, mas o seu eu interior é feminino. Porque o seu espírito sempre foi mais feminino. E tá tudo bem? Quem somos nós, meros mortais, para julgar e para castigar um espírito que tem os mesmos direitos e que é filho do mesmo Deus? Porque se Deus achasse isso tão errado, não haveria pessoas assim. Então chega de ficar falando em nome de Deus que ser gay é uma coisa errada, que a religião afro é uma coisa errada. Pare de tratar o que é diferente como errado e passe a entender o que é cada coisa. Passe a enxergar as coisas. O que eu vejo é que as religiões, elas são igual aquelas pessoas que controlam os cavalos, sabe? Colocam aquele tapa-olho onde só faz enxergar pra frente e usa o arreio pra fazer a pessoa andar no caminho que quer e instiga determinadas crenças, determinadas leis, coisas que nunca foi definido por Deus. A gente tem muitas comprovações de que toda essa bobagem imposta pelas igrejas são coisas ridículas. Muitos espíritos, tanto na Umbanda, quanto no Candomblé, quanto no kardecismo, tem muitos espíritos que nos trazem a palavra de que todos somos iguais.
independente da cor, independente da raça, independente da identidade sexual, independente do que for. Todos somos iguais. Todos estamos em um grau de evolução. Eu não sou melhor que você nem pior. Eu não tenho o direito de te julgar e também você não tem direito de me julgar. Tá na hora de cada um olhar para o seu próprio nariz. Tá na hora de cada um começar a enxergar os seus próprios defeitos. Ao invés de olhar para o outro e julgar, por que não começa a fazer a mudança dentro de si? Hoje eu vejo que essas pessoas que se dizem ser sacerdotes de Deus, né? Padre, pastor e seja lá o que for, eles não são diferentes dos bárbaros de antigamente. Daqueles caras que pegavam homens e mulheres que eram considerados, acusados, né, bruxas ou pagãos só porque não seguia a religião que era determinada, né, e queimava vivo. Hoje só não é queimado vivo em praça pública porque tem lei, né? Porque se não tivesse, o caos seria disseminado. Porque infelizmente, ao invés de utilizar a religião para unir as pessoas e transformá-las em amor, utilizam a religião para criar a discórdia, para criar a maldade. Hoje, existe tanto julgamento, sabe? Eu vou falar uma coisa que não tá no script. E que eu ouvi uma vez e que me deixou muito revoltada. Na Umbanda a gente recebe os nossos guias, que é a incorporação. E um dia eu conversando com uma menina, ela falou que na religião dela, eles recebiam o Espírito Santo. Que o Espírito Santo era a verdadeira energia de Deus. Até quando a gente vai ficar nomeando coisas só para não admitir que é tudo a mesma coisa? A igreja fala que recebe o Espírito Santo porque não quer admitir a verdade, que está recebendo um espírito. O que é um espírito? É um guardião. Pombagira, Exu, seja lá o que for, Manuel, Eustácio, não importa o nome, guardião é guardião. Então chega de ficarem se comportando como os bárbaros de antigamente. A gente já evoluiu. Nós estamos passando por um processo em que nós estamos mudando a dimensão. A gente está na 4ª dimensão e a gente vai para a 5ª dimensão, que é uma dimensão de amor. E a religião não foi criada para separação, ela foi criada para união. Então, se você quer ir para a 5ª dimensão e conhecer o amor de Deus de verdade, se você quer viver o que realmente Deus nos ensina, pare de pregar a discórdia e a maldade. Siga sim o que você acredita. Se você se encontrou na igreja católica, na igreja evangélica ou nessas religiões diferentes como, sei lá, budista, nórdico, seja lá qual for que não me veio na cabeça, tá tudo bem. Porque a gente precisa se apegar a alguma coisa, é importante para nossa fé. Senão, a nossa existência se torna um vazio. Mas tenha em mente que a religião só vai servir se for para pregar amor. Amor próprio e amor ao próximo. Caso contrário, isso não é uma religião. Caso contrário, isso é apenas uma fachada de uma pessoa hipócrita
narcisista ou às vezes até um psicopata, que é o que tem bastante por aí, que tá manipulando para ganhar dinheiro às custas e ficar perseguindo pessoas que não têm as mesmas crenças. Eu sei que esse vídeo foi um desabafo. Ai, meu Deus, provavelmente vai gerar muita polêmica. Tô nem aí. Tô precisando desabafar mesmo. Tô de saco cheio de ver esse tipo de hipocrisia no mundo. E eu posso dizer com certeza que eu não tenho problema nenhum com religião, porque eu tenho amigos de várias religiões. E eu amo cada um deles. E eu sou muito grata por eles seguirem as religiões que eles se identificam. Porque a vida deles mudou graças à religião que eles seguem. Porque antes existia um vazio e hoje, por causa da fé, eles se tornaram pessoas felizes. Então o meu problema não é a religião. O meu problema é o ser humano que tá indo na tal da igreja, do templo, ou seja lá o que for, para disseminar maldade. Então se você, assim como eu, concorda com isso, comenta aqui embaixo. Se você for um hater, já te adianto que eu vou excluir a sua mensagem, porque eu não sou obrigada. Mas se você não concorda e não for um hater e quiser debater sobre o assunto, tá tudo bem. Desde que seja com respeito, não tem problema. Passou virou desrespeito, eu te excluo. E é isso. Vou ficando por aqui, que eu já fiquei um pouco exaltada e Mamãe Oxum não gosta que eu fique um pouco agressiva, porque como diz Mamãe Oxum, a água de Oxum acalma, mas também afoga. Então eu tenho que manter o equilíbrio. Mas é isso, se vocês gostaram do vídeo e gostaram do desabafo, quiserem mais desabafo, comentem aqui embaixo. Curtam o vídeo, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Eu vou fazer desabafo mesmo vocês não gostando, porque eu preciso desabafar e eu quero que as pessoas abram mais a mente. Mas eu vou ficar muito feliz se vocês se identificarem, porque isso mostra que estamos no caminho certo e que eu estou encontrando pessoas que realmente procuram o caminho de Deus. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.